né? Mas sabe o que exatamente isso. É porque, assim, existe uma parada que é o porquê do Flamengo e do Corinthians e do Palmeiras. Eu acho que principalmente esse. O São Paulo, eu acho que até uma questão geográfica e como funciona é um pouco diferente. Mas principalmente Corinthians e Flamengo. Eles são fechados porque se eles fossem abertos, era uma Esquece. zona. Uma zona. Esquece. E eles O são Corinthians fechados. abriu. E eles são fechados sendo uma zona. O Essa Corinthians- que é a O parada. Corinthians abriu com o Augusto Melo, Com olha o que Augusto Melo. aconteceu. Pra caralho. O Augusto Melo vendeu, isso aqui, ó, vamos ter licitação pela cantina, pela garagem, a gente vai ter o Zé da base aqui. Abriu de uma forma Flamengo? que ficou insustentável. O Flamengo também, pô. Fez uma alegoria com a Vai de Bet, o Flamengo foi assim antes. O Flamengo até chegar agora o BAP, pô, o que vazava de informação é loucura, pô. Mas, Mussetti, o que você tem de informação de SAF, então? Já que a gente já criticou É, tanto assim, tipo- o clube. E aí? Qual que é o futuro do Santos? O que dá pra melhorar? Qual que é a solução? Melhorar tudo, né? Não, exato, mas é porque muito Santista olha e pensa assim, o que dá pra fazer nisso aqui? Porque não tem solução. Porque acho que a gente veio do Rueda, porque assim, a gente teve um presidente que prometeu profissionalização. E foi o Rueda. E o que deu no Rueda? O que a gente tem hoje? E qual que é o futuro? Exato. Vamos fazer assim, ó, então. O Leandro Cê tem. Vamos começar do Rueda. Do Rueda. Após o Rueda até agora, fala como tá a situação financeira, pra gente entrar nisso, e depois a gente vai falar sobre essa solução e futuro. Porque a gente já teve um presidente que prometeu ser o bandeira de Melo. Porque assim, eu acho que. É tudo- muito bom, né? É. Esse escudo, você e ele, Todos rapaziada. viraram Vem- bandeira, todos. Porque assim, eu acho que muito se propõe ser bandeira e Aham. Paulo Nobre, porque pra você ter um Palmeiras e um Flamengo hoje em dia, todo mundo entende que teve o bandeira e o Paulo Nobre. E aí em Santos a gente teve o nosso Paulo Nobre, que é o Rueda, que é um homem rico, que emprestou dinheiro pro Santos, que basicamente comprou sua eleição, né? Então Total. assim, o que foi o Rueda? O que foi a Total. gestão Rueda? Cara, o Rueda, ele era... Primeiro ele era conselheiro, depois membro do comitê de gestão, e a gente conhecia o Ele Rueda... sempre estava por lá. Sempre. 2 mandatos Mas consecutivos. ele tem uma família forte? Não. Ele é um homem só, rico. Só estava Ele- lá com a galera. Ele é um cara que ascendeu mesmo. Entendi. A carreira dele foi Bem muito bem relacionado. sucedida, trabalhou na Bolsa de Valores muito tempo. Ah, tá. Depois ele vendeu uma empresa de tecnologia, de fibra ótica. Ficou milionário, né? A Uranet vendeu por 300 milhões a empresa, ele sabia investir na Bolsa. Então imagina o que você faz com 300 milhões de reais sabendo usar a Bolsa. Então ele é bilionário, o Rueda. E a gente conhecia... Então a galera já veio com... Ele não quer dinheiro. É o primeiro ponto. Exato, exato. Mas além disso, ele era um cara que em todas as participações dele, você falava, nossa, esse cara é diferente. E eu, como setorista, vendo um Modesto Roma da vida, que Deus o tenha, era um cara ali totalmente sem elegância, sem estrutura, assim. Não era um presidente, não Você dava pra olha e saber. fala, pô, não pode ser O presidente. Modesto, não, ele foi no Craque Neto acusar o Eric Faria de trazer De informações. influência, Porque teve uma informação Influência externa. externa, é. Modesto E ele é falou- o Roma Júnior. E aí ele tinha. Enfim, comia parmegiana ele ia no camarote e ficava comendo coxinha. Era muito engraçado. Cara, era engraçado. Eu amava. Ele é Eu- folclórico. Era Tipo assim, engraçado. É. jornalisticamente era maravilhoso. O Pérez era um deus pra mim. Nossa, o Pérez. O Pérez Essa foi o cara que trouxe São Paulo pro Essa Santos. frase é forte, Aí, né? fala dele. Técnico da Argentina. Essa frase já O te corte pegou. aqui. É. Fudeu. O técnico da Argentina ele foi buscar. Ele foi Nossa. buscar o São Paulo. Então, ele era um louco, maluco, Louco. completo. E pra quem cobrir era super rico, assim. Teve gente muita jogando coisa. na frente do carro dele, assim. Era um bagulho bizarro. O Rueda era o oposto disso, porque a gente via... Eu sou muito idiota também. Eu ia em todas as reuniões do conselho e do comitê de gestão. Elas terminavam 2 ou 3 da manhã em Santos, que é outra coisa que não ocorre nos outros clubes, assim. Os conselheiros entram e saem da vila com uma facilidade tremenda, todos podem conversar, eles dão entrevista 2 da manhã, a gente vai jantar junto na conveniência, que é o único lugar 24 horas aberto em Santos. O Pérez já chamou a gente pra jantar dentro da sala dele, dando ouro branco pra nós. O Pérez assim. era maluco, né? Maluco. Ele Ouro não queria branco, pagar, bom, ele não viu, gostava de rapaziada? pagar. E ele que começou. A primeira vez que eu vi a palavra transferban foi com o Pérez. E era todo dia, né? Toda hora transferban. Era todo E ele dia. não pagava as pessoas, o solteiro jogou de graça. Nossa, Rua maravilhoso. Pô, Tipato. e ele tinha um time arrumado ainda. porque Era do foi o time de São Soteldo. Paulo, É. Eu acho que futebolisticamente foi quem melhor tomou decisões, assim, pra tu ver o nosso nível horrendo, assim. E o Rueda, ele tava integrado isso. Aí primeiro era o conselho, ele comprou o Lucas Lima. Quando o Lucas Lima chegou? 2014, não foi? O Santos tinha que pagar X lá, ele tava no esporte e tal. É. Ele botou dinheiro em 2014, assim. Só que ele era um cara discreto. E ele fez um mandato de comitê de gestão e saiu. Então quando ele via que o cenário tava ficando ruim, O ele Rueda. saía antes. O Rueda saía. Tipo, ó, essa gestão não combina comigo. Mas ele tava sempre envolvido de alguma forma. E quando ele vinha conversar com a gente, ele brilhava. Tipo assim, eu lembro que eu tava na calçada um dia, 2 da manhã, trabalhando com o notebook aberto, assim, o Rueda chegou pra mim e falou, por que você tá na calçada? Porque eu tô trabalhando? Ele falou, por que você não trabalha dentro? Eu falei, porque eu não posso? Eu falei assim, como é que você não consegue entrar na vila? Todo mundo entra, tem 300 pessoas aqui, por que você não entra? Eu falei, porque eu sou jornalista, eu não posso entrar. Ele falou, cara, isso é humilhante. Você tá sentado na guia, 2 da manhã em Santos, cara, você pode ser roubado e tal.
Isso não vai acontecer. Isso não pode acontecer. Eu vou reclamar. E ele falava, tipo, saía da reunião, todo mundo tava fechado com o presidente, vinha ele e falava do balanço, falava da ata. Hoje descumpriu-se a ata tal. Eu falei, caralho, mano, esse cara é diferente, né? E quando chegou o momento dele ser candidato, que ele pensou bastante, tá? Na primeira eleição ele quase ganhou, que foi uma eleição ali que ninguém conhecia o Rueda e já bateu em segundo. Na segunda ele já estava favorito e ainda pagou o transfer ban do Kleber Reis lá, que salvou o Santos da punição. Então foi um doping eleitoral que ele venceu por muito. E ele tinha uma companhia dos notáveis lá, que então era o cara da XP, o cara da... O Walter Schalke, que era uma entidade em Santos, que era dono da empresa de papel lá, Suzano, eu acho. Então ele tinha uma equipe muito forte, ele já tinha um lastro, e ele é um cara bilionário. Aí, a princípio, quando ele paga o transfer ban, a sensação do torcedor foi, nossa, Paulo Nobre chegou. Se ele pagou o Kleber, ele vai pagar tudo que a gente quiser. Mas não foi isso. No primeiro dia ele falou, gente, eu paguei o Kleber, a dívida, porque a gente teve um transfer ban, eu não vou fazer mais isso. O Santos vai ter que fazer dinheiro. A gente vai aumentar as receitas. E ele gerou ele gerou uma tabela de pagamento de dívidas quando ele entrou. Ele fez uma apresentação de 3 horas, de PowerPoint. Parece Pros ser- sócios. Bem parecido com o BAP. Ele abriu a reunião para os sócios do conselho. Pô, legal. E ele fez uma planilha, tipo assim, primeiro, transfer ban, check. Temos que pagar o Atipato, check. Temos que pagar aquilo, check. Ele foi fazendo, e cada vez que o Santos pagava um boleto, a gente comemorava. Só que isso se virou contra ele de uma forma que ninguém mais aguentava o Santos pagando dívida. Porque a gente em campo definhava, a gente brigou contra o rebaixamento em todos os campeonatos com o Rueda. As contratações eram péssimas. E a gente foi entendendo aos poucos Isso que foi não o quê? era... 20? 21, 20, 22, 23. É isso. 23 foi rebaixado. 21, 22, 23. Foi com o Rueda, foi rebaixado. Foi. Isso. Entendi. Nossa. E aí, tipo, essa sensação que o torcedor tinha de um cara novo deixou de existir. Porque falou, porra, o novo faz isso, eu quero Teixeira de novo. Né? A gente vai entrar no Teixeira. Mas o Rueda é um cara que, se você conversar com qualquer funcionário do Santos que tá lá há 10 anos, ele vai te falar, o melhor momento meu foi com o Rueda aqui. Com o Rueda tinha os processos. O Santos fazia aquelas tais CI pra tudo. Você não saía um uniforme do almoxarifado que não batesse no presidente. Assim. Era um negócio insanamente organizado. Tem piadas, por exemplo, você tinha que apagar a luz ao sair das salas. Ué, que bom, né? O vice-presidente, o apelido era Zezinho Apaga a Luz, porque ele batia nas salas pra falar pra ver se estava aceso ou não. Então era uma economia que era radical. E por um bom tempo pareceu que era o melhor caminho. Então beleza, a gente vai ter um time merda, porque daqui a pouco a gente vai virar o Flamengo. Só que não demos esse salto. E aí quando a água bateu na bunda do Mas Rueda... por que aconteceu? Por que Que você foi falta acha de que... salto, é? Cara, o Rueda, ele aconteceu? é a pessoa mais vaidosa que eu conheci, assim, cobrindo o Santos. Ele achava de verdade que ele era o Robin Hood, que ele ia mudar o futebol. Então ele queria ser o presidente da liga, dos clubes. Ele se portava como um cara novo. Então a primeira decisão que ele teve foi muito burra, que foi não pagar comissão para empresário. Ah, aí não vem ninguém. Aí não via mais ninguém. Esquece. Tipo assim, lindo, na teoria é lindo. Adoraria que outro clube fizesse. O meu eu não quero que faça isso. Por que o empresário vai colocar o cara no Santos e não vai receber? Quando o Santos vai vencer uma concorrência? Nunca. E tinha alguns empresários famosos em Santos que ele limou. Ele colocou ordem na portaria para não entrar. Então, sócio e conselheiro não podia ver treino. Ele contratou 2 pessoas da campanha dele. 2 pessoas da comunicação. Ele não trouxe ninguém. Todo mundo ficou. Então, ele deu treino para todo mundo. Eu quero isso, eu quero aquilo. Foram pouquíssimas demissões. O pessoal sabia o que trabalhar. Tipo assim, a Santos TV precisa de uma câmera nova. Beleza, presidente. Então, vamos fazer uma licitação, fazer uma competição de preço. A gente vai trazer isso aqui, vai ter o nome, a gente vai ficar à disposição por 5 anos. Isso acabou. E por um bom tempo, parecia que esse era o caminho. Só que o Rueda, ele passou a gostar da coisa. Então, a princípio, ele era um cara que delegaria funções. Mas ele trouxe muitas pessoas grandes junto com ele. Então, o Walter Schalke, que era esse cara do papel, ele tomava opiniões sobre negociação. Assim. A demissão do Fernando Diniz, naquele momento, foi uma demissão do comitê de gestão. E não sei se era o melhor caminho naquele momento, mas assim, são pessoas políticas, um da Bolsa de Valores, outro que vende papel e outro da XP. Por que elas decidem se o Diniz fica ou não? E tinha diretor de futebol? Tinha, mas tinha sempre muito figurativo, assim. Então, ele foi errando ao longo de todas as decisões dele. Lembro que primeiro era o Ximenes, e ele tentou diretores maiores e nunca foi conseguindo, a ponto de a gente ter os Edu Dracena da vida, por exemplo. Você acha que isso passa por não ter comissão empresário e os diretores também já sabiam que isso ia dar merda? No final, acho que assim, o Rueda entendeu que o futebol era gostoso de fazer. E quem gosta de futebol, adoraria... porque ele organizou como se fosse uma empresa, mas ele não sabia mexer no futebol. Mas o futebol é o mais importante. E a gente ficava definhando e não tinha mais faturamento. Basicamente isso. Nossos Não tem como a patrocínios gente caíram. ganhar mais dinheiro se a gente tá fora de todas as competições. Santos caiu na Copa do Brasil cedo, na Sul-Americana cedo, na Libertadores cedo. A gente não tinha de onde tirar dinheiro.
E o Rueda, pô, quem gosta de futebol, a gente joga Master League, Futebol Manager, sei lá, a gente gosta de contratar. Imagina você ser presidente de um clube. Que delícia que deve ser. Só que ele não sabia fazer. Ricardo Goulart. Nossa. Ele não sabia fazer. Então foi uma decisão errada atrás da outra. Só que ele ainda, na cabeça dele, se a gente parar pra perguntar isso pra ele hoje, ele ainda acha que foi bem. Que ele fez bem pro clube. Porque ele tomava decisões que ninguém queria tomar. Esses tais remédios amargos, assim. E foi se virando contra ele. A gente foi eliminado, brigava contra o rebaixamento. Toda vez que ele dava entrevista era horrível. Era horrível. Era sempre uma postura tipo, meu, tô fazendo favor pra vocês. Eu sou bilionário, tá ligado? Entendi. Sem mim seria muito pior. E ele foi trazendo esses notáveis que entraram com ele foram desistindo. Ficou só ele no final. Ficaram 2 pessoas com ele. E aí no último ano, pra não brigar contra o rebaixamento de novo, chegou meio do ano, ele falou, foda-se. Ele fez o que todo presidente faz, que é contratar sem ter dinheiro. Então contratou o Soteldo, Gia Lucas, contratou um monte de cara pagando o salário fora do normal e deixou o Santos com uma puta dívida que nem todo presidente deixaria. Então não adiantou porra nenhuma que ele fez. Então o processo de enxugar dele acabou que não fez efeito nenhum. Não fez, porque tudo que ele teria enxugado não deu certo. Ou porque o Santos não se classificou para as competições e não teve receita. E aí se você não tem jogador bom, você não tem patrocínio bom. Ou porque no último ano ele pegou qualquer economia possível e torrou. Então o Santos comprou o Soteldo por 6 milhões de euros e ele deu entrevista todo feliz e o Santos não conseguia pagar. E ele deixou as mesmas dívidas que o Modesto deixou, que o Pérez deixou, que o E Rolo ainda deixou. foi rebaixado. Então no outro ano a gente não teve faturamento nenhum, basicamente. Então assim, pra piorar tudo... Acabou. Se o Santos se salvasse na última rodada, você poderia mais ou menos entender que alguma coisa serviu, que o clube tem processos. Só que aí, como ele foi tão ruim, primeiro, que a percepção de que uma pessoa nova deveria entrar acabou. Por isso que o Marcelo Teixeira Voltou. era o velho, e o velho que faz. Então o Santos, por muito tempo o Santos pensou, eu quero o Serra, eu quero o Dória, eu quero... E o Rueda foi esse cara novo que viria pra salvar o clube. Entendi. E aí, como ele fez tudo tão errado, ele elegeu o Teixeira. Nossa. E aí o Teixeira veio com passe livre pra fazer todo o oposto que o Rueda tentou fazer. Então, a primeira semana do Marcelo Teixeira, eu não tava cobrindo o Santos ali, eu tava em transição pra cobrir o Corinthians. Mas, pô, nunca deixei de acompanhar, né? Aliás, cobri o Corinthians, meu Deus, que cagada. Mas ele tem o processo transitório ali, né? Ele é eleito dia 9 de dezembro e assume efetivamente no dia 1º. O Rueda largou o clube, foi Há embora. algum tempo já. Ele foi pro caralho, o Rueda, assim. ninguém encontrou ele. Ele nas ficou um últimas tempinho, dizem que depressivo, dentro da casa dele. O Rueda, ele é um cara que parece que ele foi feito em um laboratório. Parece que uma grande empresa criou o Rueda, assim. Porque ele tinha uma Zafira velha. Ele tinha problemas de locomoção, acho que ele teve pólio na infância. Então ele é um senhorzinho de bengala que chegava com uma Zafira, que era bilionário, sempre com a mesma roupa, que queria salvar o Santos. Mano, é um bagulho que, assim, de filme, tá ligado? É o nosso Paulo Nobre. Porra, fudeu. Essa é a sensação que vai eu salvar tinha. nós. Um cara super educado. Não, mas ele fez isso. Pena que o Cabal não entrou, gente. Não era isso? Por 3 anos.